Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Boa noite de quarta-feira, estamos no ar com o Esporte Mais aqui na telinha da TV Mais ABC. Hoje, dia 5 de julho, temos muitas novidades aqui da região e também um pouquinho do futebol paulista para você, telespectador. Eu com meu querido parceiro Roberto Gozzi. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Muitas novidades mesmo. O São Paulo acabou de anunciar Dorival Júnior, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. E o Santos vai empatando em 1-1 contra o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. É, jogo difícil, está sendo até um bom resultado para o Santos lá no Paraná, né, Roberto? Com certeza. O Nicão abriu o placar e o Kaique empatou. O Santos decide ir na Vila Belmiro, um 0-0. Se mantiver esse resultado, já classifica o peixe. Tá certo, já já a gente dá então mais informações sobre esse super jogo do Santos pela Libertadores. Tem o Palmeiras que entra em campo também já já e vamos aos nossos destaques de hoje. Secretarias de Esportes e Educação de Santo André lançam um programa contra a obesidade infantil na rede municipal de ensino. Cuca aposta em rápidos contra-ataques para vencer o Barcelona no Equador. Entrevista de Leco gera ira de torcida São Paulina e ex-jogadores do São Paulo. Zagueiro Wilson chega a 4 meses de inatividade no Corinthians. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É super bacana a iniciativa aí das Secretarias de Esporte e de Educação de Santo André, lutando contra a obesidade infantil. Secretarias de Esporte e Educação de Santo André lançam o programa Educação em Movimento, visando o combate da obesidade infantil. Cerca de 8 mil estudantes com idades entre 6 e 10 anos passaram por um processo de coleta de dados. Os alunos que forem identificados acima do peso ou com algum grau de obesidade serão encaminhados para atividades esportivas que estão sendo desenvolvidas especificamente para o programa. É, Roberto, o esporte não é bom só quando é profissional, não. O esporte faz bem para todo mundo, inclusive para as crianças aí, né? Principalmente para identificar cedo o índice de obesidade. Então, as secretarias aí de Educação e de Esportes de Santo André iniciando um belo projeto contra a obesidade infantil. Muito legal essa parceria, Letícia, da Secretaria de Educação e de Esportes, porque além da programação esportiva, essas crianças têm um acompanhamento, uma reeducação alimentar, passam com o nutricionista e o mais importante, as famílias também têm essa reeducação, porque não adianta nada a criança na escola se alimentar muito bem e chegar em casa, comer muita bolacha, salgadinho, refrigerante. Então é para conscientizar também as famílias, para as crianças já crescerem saudáveis. É verdade, quero até aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso secretário de esportes, né, o Marcelo Scherradi, já esteve presente aqui com a gente no Esporte Mais. E mais uma iniciativa bacana, então, da secretaria aí para a nossa criançada aqui da região do ABC e da cidade de Santo André. Bom, agora a gente fala um pouquinho de futebol para não perder o costume, né, Roberto? Com certeza. Vamos começar falando do São Paulo, porque, querendo ou não, gente, é a novidade aí da semana, né? Repercutiu bastante a notícia da demissão do técnico Rogério Ceni por parte da equipe tricolor, que hoje já acabou acertando, então, com o técnico Dorival Júnior. Após dizer que o fracasso de Rogério Ceni é culpa apenas do ex-jogador, o presidente Leco sofreu duras críticas da torcida e de ex-jogadores do tricolor. Mas na tarde desta quarta-feira, Leco acertou com o treinador Dorival Júnior, que deve assumir o comando tricolor já no próximo final de semana. E aí, Roberto, a sua opinião sobre o caso, porque realmente a torcida se revoltou com as declarações aí do presidente Leco, inclusive subiram até hashtag no Twitter, renuncia Leco, deu um problemão, mas eu, na minha humilde opinião, acho que o Dorival Júnior é um excelente técnico e é um técnico que tem tudo para acertar o time do São Paulo no campeonato. Ainda sobre a entrevista do Leco de ontem, eu conversei com a Luísa Chulapa, hoje alguns outros ex-jogadores do São Paulo, todos revoltados com a diretoria e a torcida está, assim, agoniada. Agora há pouco o Leco anunciou o Dorival Júnior pelo Twitter
E eu dei uma olhada nos comentários para analisar como é que estava a situação. Em 100% da torcida estava criticando, falando, e aí, se ele for mal, você vai tirá-lo também? Vai falar que ele não tem culpa? Então, assim, a chegada do Dorival é importante. Conversei com o Dorival também ontem à noite. Ele falou que a proposta tinha sido muito boa, a conversa estava tudo ok, estava esperando apenas uma resposta do Leco. A resposta foi positiva hoje, ele não deve assumir o São Paulo agora, nos próximos dias. Então, o Pintado vai comandar o São Paulo contra o Santos, Dorival assume a partir daí, mas ele precisa de respaldo, precisa manter os jogadores, precisa de mais contratações, porque não adianta nada agora abrir a janela, vender o Cueva, vender o Rodrigo Caio, ele vai fazer o quê? Tá complicado. Com certeza não dá para isentar, né, a culpa aí no time, no tricolor paulista, não dá para colocar só a culpa no Rogério Ceni, até porque alguém contratou o Rogério Ceni. Com certeza. E outra, ele começou com um grupo e terminou com outro. Foram vendidos 21 jogadores. Outros 15 foram contratados, mas não deu tempo de entrosamento. O Jonathan Gomes e o Arbeloda, que acabaram de chegar, o Rogério nem testou, não chegou a colocá-los em campo. Então, assim, ele não teve... a diretoria errou em contratá-lo, ele não estava preparado, mas já que contratou, tinha que dar tempo para ele trabalhar. E o São Paulo, então, agora fica num teste aí, né? Vamos ver no que vai acontecer, se o Dorival realmente vai conseguir aí subir a equipe tricolor na tabela, que já está aí na zona de rebaixamento, né? Não vence há muitos jogos. Tem um jogo difícil, um clássico contra o Santos pela frente, então a diretoria... vai esperar para colocar o Dorival no comando da equipe, Roberto? Eu acredito que ele vai dar algumas dicas para o Pintado. Aliás, ninguém conhece o atual elenco do Santos melhor do que ele. Mas vamos esperar um pouquinho. E assim, se a gente lembrar um pouco atrás, quando ele pegou o Santos estava nessa situação. Ele pegou muitos meninos da base, pediu contratações pontuais, remontou o time do Santos, um time não muito caro, que é o que o São Paulo precisa nesse momento, e deu certo. Eu acredito que seja o nome ideal mesmo para comandar o São Paulo neste momento. Acho que de todos os técnicos que estão disponíveis aí no mercado, sim, realmente é o técnico com mais experiência, né, Roberto? Com certeza, se a gente vê o elenco que ele montou com o Santos, pegando os meninos da base, isso é muito importante. E o São Paulo tem muitos garotos importantes vindo de Cotia, o Rogério Ceni deu chance para alguns, mas o Dorival vai saber trabalhar melhor esses garotos. Certo, fechando o assunto do São Paulo, então, que só joga no final de semana, né? Porque só tem o brasileiro aí pro resto da temporada, diferente de Santos, de Palmeiras, de Corinthians também, que ainda está na disputa da Sul-Americana. A gente vai falar um pouquinho sobre as outras equipes paulistas depois do comercial, mas agora chegou um momento bom do nosso programa, um momento gostoso de lembrar do sabor daquela pizza maravilhosa da Veneza. Olha essa marguerita, pessoal do Esporte Mais. Letícia, que delícia, hein? De água na boca. O que você achou, Roberto? Fleury, show de bola. A Pizzaria Veneza tem 30 anos de tradição. Mais de 33 anos de tradição, sabe? São 33 anos aí trabalhando bem, com qualidade para nosso cliente. E antes de mais nada, sempre um abraço para o Roberto e para a Letícia. Estarei no seu programa semana que vem. Agora essa entradinha aqui eu quero provar, faço questão. Opa! Como funciona? Esse é um crostines, é uma massinha crocante, um parmesão, um azeite e um oréganozinho, acompanhado de um pesto de azeitona. Eu quero. Para fazer uma combinação com que tipo de bebida? Aí eu sugiro sempre um vinho da casa, que é exclusivo, um rótulo da casa, né? Um vinho suave, maravilhoso. E temos outros vinhos também. Temos uma carta que estamos ampliando, a carta de vinho, além desses que vocês estão vendo aí no vídeo. E são mais de 50 tipos de pizzas. Mais de 50 tipos, inclusive aquelas que vocês estão assistindo no vídeo. Delícia. Né? E venham nos conhecer. Qual vale a pena. Aqui é Rua Miragaia, número 6, Vila Paulicéia, São Bernardo. A casa dos casais apaixonados. Ai, que delícia, gente. Pizzaria Veneza. Tudo de bom. A Paula, eu fiquei até com uma invejinha dela aqui, saboreando esse belo crostines. A gente sabe que todo o cardápio lá da Veneza realmente é show de bola, de dar água na boca. A gente volta depois de um intervalo, então fica ligado. Depois do sucesso de São Bernardo, chegou a vez de Santo André. Se você é um adepto das corridas de rua, não pode perder. Dia 16 de julho, domingo, a segunda prova de corrida Circuito TV+, destaque, 10 e 5 quilômetros. A largada será às 7 horas da manhã, no Paço Municipal de Santo André.
Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site da Ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. De volta com o Esporte Mais. E, ó, a gente tem ainda o jogo do Palmeiras, né, que joga hoje pela Libertadores, para falar. Vamos falar um pouquinho da zaga do Corinthians também. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês tudo que há de mais moderno no sistema odontológico. Novos Odontologia. Boa noite, Letícia, Roberta, e para você que está assistindo o Esporte Mais. Eu estou aqui no Instituto Novos Odontologia Moderna com o Dr. Alexandre, que tem várias novidades para você que faz questão de ter aquele sorriso lindo e impecável. Doutor, fala um pouquinho das novidades. Aqui você toma anestesia e não tem agulha, não sente dor? Como assim? Sim, Bruna, a gente tem algumas inovações e uma delas é a anestesia sem agulha. Então é sem aquele pequeno incômodo da picadinha, a gente evita isso. Nós temos também o check-up preventivo digital, que é nossas imagens ampliadas para detectar precocemente doenças. É uma forma preventiva de trabalhar. Mas para fazer esse check-up dói é só uma foto? Não, são só fotos, imagens ampliadas. Então não sente nada, a pessoa vai ver isso, vai ter um registro de tudo para ela ainda. E amplia a imagem até quantas vezes, assim, mais ou menos? Até 60 vezes a gente tem como ampliar. Então a ideia é pegar tudo precocemente, tudo no início para não ter problemas com o tratamento. Então, para mais informações, qual é o telefone? 4178-0555. E agora é com vocês. Agora é com a gente, mas antes vamos agradecer aí a Bruna, a doutora Alexandre, né? Que a gente espera que venha participar também agora aqui em um programa no Esporte Mais. E agora sim, Roberto, agora a gente fala do Verdão, do Palmeiras, porque está entrando em campo contra o Barcelona, jogo difícil, ó, um time que na primeira fase da Libertadores passou com folga aí no grupo que era conhecido como o Grupo da Morte, né? Um time que o Cuca não queria enfrentar de maneira nenhuma, mas acabou por sorteio, né, tendo que enfrentar a equipe do Barcelona. Daqui a pouco o Palmeiras entra em campo e o técnico Cuca aposta em um time defensivo, explorando os contra-ataques para enfrentar o Barcelona no Equador. A ideia do treinador é trazer a decisão para São Paulo. Pelo menos não é o Barcelona da Espanha, né? É o Barcelona do Equador. Mas mesmo assim não vai ter jogo fácil não, Roberto. Falando do Palmeiras, mandar um abraço pro palmeirense Rafael da Fê Scott, a marca que me veste, me deixa elegante aqui para o programa. Bom, voltando a falar do futebol do Verdão, a gente tem que falar um pouquinho do Guerra. Hoje o filho dele sofreu um acidente caseiro, caiu na piscina, um garoto de 3 anos. Inclusive parece que não vai nem jogar hoje, veio às pressas, voltou para o Brasil, mas o menino está bem, não precisa se preocupar, vai se recuperar, não vai ficar nenhuma sequela. E aí o Cuca vai ter que colocar um outro jogador no lugar, pode ser o próprio Zé Roberto improvisado ou algum outro atleta. Enfrentando o Barcelona, o Palmeiras, a ideia do Cuca é mesmo retrancar, colocou um Juninho, que é um defensor pelo lado esquerdo, é não tomar gol, ou se tomar, empatar, trazer a decisão aqui para São Paulo, onde o Palmeiras é muito forte. Jogando em casa, é o maior vencedor deste ano na temporada. Então o Palmeiras tem tudo para até mesmo vencer por 1-2-0 ali, ou arrancar o empate e trazer essa decisão para casa, Letícia. É uma perda considerável, né? O Guerra que está jogando muita bola no Palmeiras. Infelizmente, aconteceu esse acidente doméstico, aí o filho dele acabou se afogando na piscina, mas já está bem, como o Roberto falou, não corre risco nenhum, já está em estado estável, né, no hospital. Mas acho que não tem nenhum questionamento do jogador acabar retornando para o Brasil. A preocupação, afinal, né, o filho é filho e ele optou, né, e obteve também a liberação da direção do Palmeiras, do técnico Cuca, para retornar a São Paulo para ver o filho e ficar também junto da esposa cuidando do menino. Não, nessa situação não tem nem o que discutir, o Palmeiras fez muito bem em liberá-lo, porque família é muito mais importante que o futebol, é a profissão dele, a gente entende, só que o filho dele é muito mais importante. Agora, voltando a falar de futebol, o Palmeiras precisa vencer o Barcelona, mesmo que seja o genérico, para poder sonhar com o Real Madrid no final do ano. É verdade, tem primeiro aí a etapa da Libertadores para depois chegar no tão desejado Mundial, né, da torcida palmeirense. E o Corinthians, que já tem Mundial, mas que está focando agora, né, esse ano aí no Brasileiro. Tem, claro, a disputa da Sul-Americana também, mas por já estar aí com certa folga na liderança da tabela do Brasileirão, eu acho que vai acabar dando um foco, né, uma ênfase aí no Campeonato Brasileiro. E tem zagueiro que já era para ter retornado ao gramado e está reforçando a equipe, mas que ainda não tem nem previsão de volta.
Em março deste ano, o zagueiro Wilson se machucou e passou por uma cirurgia. A previsão para voltar aos gramados era de 3 meses, mas já se passaram 4 e o defensor não tem previsão para voltar a jogar futebol nesta temporada. Roberto, o que está acontecendo com o Wilson, hein? Em março, ele fez uma cirurgia no joelho esquerdo, teve uma artroscopia, era para ter se recuperado em junho. Em junho ele voltou aos gramados, tentou jogar, mas sentiu a lesão. E agora voltou, ele ainda não está totalmente recuperado, ainda tem o prazo para ele se recuperar e depois fisicamente não pode ser que ele não jogue mais este ano. Mas assim, por enquanto não está fazendo falta. A não ser que o maior rival do Corinthians, que é a janela de transferência europeia no momento, venha com tudo e leve o Balbuena, leve o Guilherme Arana, aí esses jogadores vão começar a fazer falta. Porque a zaga titular aí é Pablo e Balbuena, né? A gente incontestáveis, não tem o que falar. A gente tem uma certa dificuldade de manter o Pablo. O Corinthians está querendo comprar, pelo que parece, já está encaminhada aí a compra do zagueiro. O Balbuena também, eu acredito que fique. Aí a gente tem os meninos, né, da zaga na reserva, Pedro Henrique, Léo Santos. Mas claro que ter uma opção a mais aí para o treinador sempre é de grande importância. O Wilson também, que quando entrou bem aí na zaga do Corinthians. E é um jogador importante, ele tem contrato até o final de 2018, então ele tem esse ano para se recuperar e o ano que vem para mostrar serviço para continuar vestindo a camisa do Corinthians. Tá certo, Roberto. Obrigada pelas informações de hoje. A gente vai chegando aqui ao final do Esporte Mais de hoje. Vamos acompanhar os jogos de hoje à noite e amanhã, na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente volta com mais informações para você, telespectador. Tchau! Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.